E aí, pessoal? E aí, Kaique? Tudo bom, Kaique? E aí, Kaique, bom? tudo Boa bem? tarde. Beleza. Galera, eu tô aqui lendo o Fédon do Platão e eu tô tendo algumas dúvidas, eu não tô conseguindo entender direito, eu não consigo interpretar esse texto do Platão. Vocês podem me dar uma ajuda? Como é que eu interpreto esse texto? Bom, Kaique, para a gente interpretar texto, a gente precisa utilizar a hermenêutica. Hermenêutica? Justamente nós estamos estudando aqui a partir do que a gente viu em sala de aula. Bacana. A hermenêutica, ela vem do grego. A palavra hermenêutica vem do grego. Significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer. Enfim, ela tem uma multiplicidade de acepções. No fundo, significa tornar compreensível, levar à compreensão. No mundo grego antigo, o termo significava preferencial, mas não exclusivamente, a compreensão e a exposição de uma sentença dos deuses, de uma mensagem divina que carece de interpretação para ser apreendida. A hermenêutica, portanto, referia-se nesse aspecto à compreensão e interpretação de uma palavra divina. É por isso que essa palavra, num primeiro momento, foi formada e empregada no domínio teológico, como uma arte da compreensão, uma doutrina da boa interpretação. Enquanto que no sentido bíblico, ela foi tomada como uma interpretação correta e objetiva da Escritura. Embora o problema objetivo da hermenêutica estivesse mais diretamente relacionado às questões da justa compreensão bíblico-teológica, ele também tinha uma estreita conexão com o problema da compreensão no âmbito histórico, em geral no das ciências do espírito, cuja investigação e esclarecimento é tarefa da filosofia. O problema da hermenêutica, assim, vai se tornando um problema fundamental do pensamento contemporâneo. Introduzido por Schleiermacher e Dilthey, enraiza na hermenêutica existencial de Heidegger e vem ganhar mais desenvolvimento com a hermenêutica filosófica do Gadamer. Essa nova hermenêutica preocupa-se com problemas mais profundos e mais fundamentais. Agora já não se trata mais do problema da interpretação teológica da Escritura, nem se trata somente das questões mais amplas da compreensão e interpretação históricas, mas sim do problema fundamental de ordem filosófica a respeito da compreensão, em sua essência, em suas estruturas, suas condições e seus limites. A gente pode pegar esse texto do Fédon e tentar responder através da hermenêutica como interpreta-se um texto. Para a gente poder realizar essa tarefa, a nossa preocupação tem que ser de uma ordem mais prática. A gente tem que entrar no campo da pesquisa, conhecer o ambiente histórico e cultural em que a obra surgiu, a consideração da particularidade literária e estilística, a situação concreta e a intenção do autor. Enfim, a interpretação do texto em particular através do pretexto, do contexto, do subtexto e do pós-texto. Um texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si. Forma um todo significativo, capaz de produzir uma interação comunicativa e uma capacidade de codificar e decodificar. Todo leitor capta o texto a partir do seu contexto. E aí ele vai extrair para seu enriquecimento subjetivo e cultural o pré-texto. Ou melhor, o pós-texto. Vamos falar de outro jeito. A cabeça pensa aonde os pés pisam. O lugar sociocultural do leitor influi na hermenêutica do texto. Há sempre um diálogo entre o leitor e a sua narrativa. Interpretar um texto é identificar a sua ideia principal. A partir daí, a gente localiza as ideias secundárias, as suas fundamentações, as argumentações, as explicações, e aí a gente é levado à sua compreensão. Para a gente realizar essa tarefa de interpretar o Fédon, nós temos que entender que esse diálogo é um dos mais populares dos diálogos de Platão. Pelo motivo, pelas circunstâncias, pelo desenlace, ele é um drama. Mas pelo assunto e pelo desenvolvimento dialético, ele é um debate de ideias. Como drama, o Fédon é uma peça indivisível, submetida à unidade de tempo e de lugar.
Como debate de ideias, ele é uma discussão na qual podem distinguir-se, para a comodidade de leitura, um preâmbulo e duas partes. Na primeira, vamos examinar o problema da pré-existência, da sobrevivência, da natureza da alma. Na segunda, são expostas as crenças relativas à vida futura. Desse modo, o Fédon se apresenta em dois diálogos. Um é o diálogo vivo, inicial, que teve lugar lá em Fliunte, de que são interlocutores o Fédon e o Equécrates. Já o diálogo narrado, cujo local foi o próprio cárcere de Atenas, intervém o Sócrates, Símias, Cebes, Fédon, Apolodoro, Críton e o comissário dos 11. Motivou a narração atribuída por Platão a Fédon de Elis, discípulo bem amado de Sócrates, a curiosidade de Ecrécates de Fliunte, partidário do pitagorismo, desejoso de conhecer as circunstâncias da morte de Sócrates e que o filósofo dissera antes de tomar o veneno. Foi engraçado, Sandra. O texto não diz quando foi que Platão escreveu essa obra. Porque, como a gente estava comentando, em relação às questões hermenêuticas, isso depende do contexto. Fala um pouco para a gente disso, Gleison. Aí, assim, nós precisamos voltar para meados do século V a.C. Toda a vida cultural da Grécia Antiga desenvolveu-se estreitamente vinculada aos acontecimentos da cidade-estado, a polis. Essa vinculação resultava fundamentalmente da organização política constituída por uma constelação de cidades-estados fortemente ciosas de suas peculiaridades, de suas tradições, de seus deuses e seus heróis. Naquele período, estava passando por um conflito e mudança econômica entre o sistema da aristocracia e democracia na Grécia. Platão demonstrava-se grande defensor da aristocracia, como podemos observar na cidade ideal do Diálogo à República, que escreveu posterior ao Fédon. Sua cidade ideal não teria porto, naquele contexto. O porto era o que trazia verbas para todos numa cidade polis, não detendo o poder e a verba somente em uma elite, como era o sistema aristocrata. A crítica à democracia ateniense e a procura de soluções políticas do mundo grego foram preocupações centrais da vida e da obra daquele que é por muitos considerado o maior pensador da antiguidade, Platão. A vida de Platão transcorreu entre a fase áurea da democracia ateniense e o final do período helênico. Sua obra filosófica representará em vários aspectos a expansão de um pensamento alimentado pelo clima de liberdade e de apogeu político. O grande acontecimento da mocidade de Platão foi o encontro com Sócrates. Porém, antes já havia se encontrado com Crátulo, que consolidou algumas teorias iniciais de seu pensamento. Platão seguia os debates de Sócrates, que considerava, como escrevera no Fédon, o mais sábio e o mais justo dos homens. Seus debates visavam e preocupava-se em saber e ensinar a verdade, entrando várias vezes em debate com os sofistas, que eram pessoas que abriram escolas para ensinar, destacando entre seus ensinamentos a arte da retórica. Mas tinha como pontos negativos o ensino pago e a não preocupação com a verdade, caindo num relativismo combatido por Sócrates. Por intermédio de Sócrates e de sua incessante ação como questionador das consciências e de crítico de ideias vagas ou pré-concebidas, o primado da política torna-se para Platão o primado da verdade, da ciência. Ah, legal, o contexto eu já entendi, mas por que Sócrates foi parar na prisão? E por que Sócrates tomou a cicuta? Ah, Kaique, isso é o pré-texto. Sócrates procurou ensinar, através do diálogo, as verdades espirituais eternas, questionando sempre as falsas tradições da cultura helenística. Acabou despertando ódio e inimizades entre os detentores do poder e da cultura, que o acusavam de estar corrompendo os jovens de Atenas e de estar os incentivando a serem seus discípulos e imitá-lo. Foi levado a julgamento e condenado à morte pela ingestão de cicuta, um poderoso veneno. As acusações contra Sócrates eram o crime de ateísmo, a corrupção dos jovens, pois supostamente seus ex-alunos eram causadores de enormes problemas à sociedade ateniense,
ridicularizar cidadãos idosos e respeitados pela sua posição social, tendo como público os jovens atenienses que não economizavam gargalhadas. O respeito dos jovens pelos mais velhos estava desaparecendo, e isto era supostamente causado por Sócrates. Assim, apesar de sua vida moral correta, foi tido como um perigo ambulante. Sócrates foi julgado por um júri de 500 pessoas, escolhidas entre as 6.000 que eram indicadas anualmente. Destes, 280 foram a favor de sua condenação e 220 contra, o que mostra um equilíbrio nas opiniões. Sócrates era bem conhecido de todos. Fato muito importante é que seus acusadores não queriam sua morte. Esperavam que voluntariamente escolhesse o exílio, o que de fato não fez. Uma coisa é certa: a sentença de morte não foi merecida, mas foi provocada por Sócrates. Vamos lá. Pô, pessoal, vocês estão por dentro da coisa mesmo, hein? Quem de vocês já leu Platão? Fédon? Então, Kaique, eu já li o texto do Fédon. Inclusive, eu aconselharia você a ler esse texto, porque ele, hoje em dia, é um dos mais citados dentre os filósofos contemporâneos e também ele tem uma grande atitude metafísica. Falando sobre isso, o Fédon, ele tem por protagonista Sócrates, por cenário cárcere de Atenas, por assistente interlocutores, discípulos e amigos do filósofo e por assunto dominante, a imortalidade da alma. A ação decorre do amanhecer ao sol posto, até o momento em que Sócrates bebe a taça de cicuta e põe termo à vida em cumprimento da sentença que o condenara à morte. Os personagens são reais, e o acontecimento verificou-se pelo menos nos episódios relevantes, porque seria ridículo para Platão deturpar fatos conhecidos de toda a gente de Atenas. A narração é sóbria, apenas o bastante para configurar o ambiente propício à densidade emotiva e à altitude intelectual. A exposição das concepções, pelo contrário, tem quase sempre o desenvolvimento adequado à fundamentação e ao alcance das ideias, que, embora se apresentem literariamente sob a forma de uma conversação, não são de maneira alguma filosofia dialogada, mais ou menos convencional e postiça, como os diálogos filosóficos que a renovação do platonismo no século XVI pôs de moda e alguns pensadores dos tempos modernos adotaram como processo de exposição de ideias. O comportamento de Sócrates perante a morte é admirável e natural e mostra uma lição de edificação moral que tem sido ouvida quase sem interrupção e sempre com respeito no decurso dos séculos. Daí a veneração que lhe tem tributado o vínculo religioso, o sentimento de dignidade pessoal, a meditação, a arte e a poesia. No entanto, mais impressionante e exemplar que a atitude moral perante a morte é a lucidez com que o filósofo discorre até o término de sua vida e a franqueza honrada, sem mentiras, com que acolhe e examina as objeções contra a imortalidade da alma. A gente pode pensar, e não tem problema algum, que Sócrates morreu raciocinando, e isso até justifica a sua morte. Muitos leitores podem duvidar da excelência das provas do Fédon em favor da imortalidade da alma, e alguns até poderão experimentar um sentimento de repulsa pelo ascetismo que impregna este diálogo. Porém, nenhum inimigo do obscurantismo, ninguém verdadeiramente possuído do amor da verdade, pode ler este evangelho da liberdade ilimitada de pensar sem dobrar os joelhos em sinal de respeito. Dos presentes na cena retratada no diálogo, uns são, por assim dizer, como o carcereiro, o comissário dos 11 e o grupo indeterminado dos que aguardavam a agonia do mestre calada e silenciosamente. Outros, cujo nome Fédon refere, inculcam com a sua presença uma atitude moral ou intelectual. No primeiro caso estão os filhos e a mulher de Sócrates, Xantipa, cuja participação no relato se apresenta com as lamentações próprias da circunstância. No segundo, dentre outros, os discípulos Antístenes e Euclides,
respectivamente fundadores da escola cínica e da escola megárica. A veneração pelo mestre explica satisfatoriamente que estivessem presentes, porém o silêncio de palavras e de gestos já não é tão facilmente explicável. Daí nós poderíamos perguntar: teria querido Platão desconsiderá-los? Teria querido, pelo contrário, poupá-los à crítica dos contemporâneos? Ambas as opiniões se têm sustentado e podem se sustentar com igualdade. Entre os presentes, cujo número talvez tivesse sido grande, só 4 interlocutores de Sócrates merecem especial atenção. São eles: Críton, Cebes, Símias e um indivíduo cujo nome Sócrates não refere e que parece refletir o pensamento de Heráclito ou de Protágoras. Críton, amigo dedicado de Sócrates, e cujo nome Platão honrou em um diálogo que assinala um dos rasgos capitais do procedimento do filósofo após a sua condenação pelo tribunal, tem uma intervenção acidental, de índole predominantemente afetuosa, como cumprir a fidelidade de amigos que aparecem nas más horas. Não assim os outros interlocutores, cujas dúvidas concorrem para que o diálogo atinja altitude metafísica e a personalidade de Sócrates se acentue soberanamente como dialética, como moralista e como idealista. Cebes e Símias são, com efeito, os principais interlocutores. As suas intervenções sugerem que, apesar de jovens, deviam ocupar na roda dos socráticos uma situação de estima e de consideração intelectual. Dos discípulos famosos de Sócrates, que não lhe assistiram no momento, sobressaem principalmente Platão e Aristipo. O primeiro disse no Fédon porque parece que estava doente. O segundo, porque constava que, como Cleómbroto, outro socrático se deixara ficar em Egina. Como esta cidade era afamada pela vida de prazer que lá se levava, há quem tenha visto nesta justificação a irônica censura ao filósofo hedonista, que não quis trocar a alegria do viver fácil em Egina pela amargura da assistência a um espetáculo. Engraçado, dizem que nesse diálogo Platão expõe muito de seus pensamentos. Vocês podiam me explicar isso? Pois é, Kaique. A questão principal do diálogo é a imortalidade da alma. Platão procura fundamentar filosoficamente a questão da psique, o princípio vital, a alma. Até então, muito envolto em concepções mágico-religiosas. Todas as provas que apresenta para a imortalidade da alma são apoiadas na sua teoria das ideias. O conhecimento como reminiscência das ideias contempladas, o conhecimento das ideias pela alma demonstra a semelhança desta com aquelas. As coisas são o que são devido à sua participação nas ideias. Além disso, ele também trata de um dualismo antropológico. O corpo é associado a um túmulo que aprisiona a alma e a impede de pensar-se a si própria e a toda a realidade. A alma só o poderá fazer separando-se das necessidades e fruições corpóreas, o que só acontecerá após a morte, na outra vida. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a alma esteja preparada. A teoria do conhecimento de Platão começa por distinguir neste diálogo o mundo sensível do mundo inteligível. O primeiro só nos permite um conhecimento aparente do mundo e, portanto, não um verdadeiro conhecimento. Os sentidos constituem verdadeiros obstáculos para a alma atingir o verdadeiro conhecimento, o que só o poderá obter afastando-se ou libertando-se do corpo. A fim de garantir a possibilidade do próprio conhecimento, Platão sustenta que as coisas sensíveis são cópias, sombras das ideias que a alma contemplou no mundo inteligível. Quando esta reencarna num corpo, traz consigo recordações destas formas, as chamadas ideias inatas, transformando deste modo toda a aprendizagem numa recordação. O ciclo de reencarnações da alma fundamenta a teoria da reminiscência e a do conhecimento. A questão que emerge desta concepção é: qual o valor do conhecimento sensível e da aprendizagem? Um outro assunto que Platão trata é a questão do isomorfismo. A concepção da alma em Platão é dividida em 3 partes: a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente, que tem um paralelismo na sua concepção de estado.
a questão da polis, onde encontramos também 3 funções básicas: a função econômica, a função defensiva e a função legislativa. Mas também na sua concepção do cosmos, onde sustenta a existência de 3 terras. Quanto à política, Platão relaciona intimamente com a sua teoria das ideias. Só um Estado governado por quem tem o conhecimento dos fundamentos da ordem e da justiça pode ser ordenado e justo segundo a sua concepção. Com relação à moral, o renascimento das almas após a morte, sob formas desiguais, fundamenta a justiça que transcende os homens e que os julga pelas escolhas que fizerem durante a vida. Nossa, vocês praticamente me contaram a história toda do Fedon. Acho que eu nem preciso mais ler, já tô sabendo. Não, Kaique, eu aconselharia você a ler. Especialmente como alguém que é fã de cinema, que gosta de cinema. Os diálogos são obras dramáticas que poderiam e que mesmo deveriam ser representadas. Mas uma obra dramática não se representa no abstrato, diante de bancos vazios. Ela pressupõe um público ao qual se dirige. Em outras palavras, o drama implica o espectador, ou, mais exatamente, o auditor. Esse espectador-auditor tem, no conjunto da representação dramática, um papel muito importante a representar. O drama não é um espetáculo, e o público que assiste ao drama não se comporta, ou pelo menos não deve se comportar, enquanto puro espectador. Ele deve colaborar com o autor, compreender suas intenções, tirar as consequências da ação que se desenrola diante dele. Deve alcançar seu sentido, deve penetrar nele. E essa colaboração do auditor, do público para com a obra dramática, é tão mais importante e maior quanto mais perfeita e mais verdadeiramente dramática for a obra. O verdadeiro diálogo, tal como são os diálogos socráticos de Platão, o diálogo gênero literário, e não um simples artifício de exposição, como o de Giordano Bruno, é uma obra dramática. Em todo diálogo, ao lado dos 2 personagens patentes e explícitos, os 2 interlocutores que discutem, há um terceiro, invisível, mas presente e igualmente importante, o leitor-auditor. O texto de Platão opera sobre nós leitores uma espécie de encantação. Na verdade, o texto de Platão não se coloca lá e nós cá. Ele acaba nos envolvendo e nos outorgando um papel nele. Frequentemente, os dramas filosóficos escritos por Platão têm somente alguns que falam, quando na realidade muitos estão presentes. O Fedon é um exemplo de um diálogo desses, onde muitos personagens estão em cena. Embora à primeira vista, nós não nos damos conta desse fato. Quando nós vemos o Fedon pintado por certos artistas, como na tela de Louis David, por exemplo, que pinta a cena final do Sócrates, que estende a mão para pegar a taça de cicuta, ficamos sabendo que vários personagens são mencionados no texto, embora nem todos tomem a palavra. Mas o pintor os representa numa tela famosíssima, a partir da qual nos damos conta de que também nós ocupamos essa cena, ainda que silenciosamente, ainda que não interferindo explicitamente no andamento do diálogo. Nós, na verdade, somos atores coadjuvantes nas cenas do drama filosófico de Platão. Nós entramos no diálogo e, de certa forma, lá no fundo, somos pintados também por Louis David. Ainda que a gente não diga nada, ainda que não tenhamos a chance de explicitamente expressar o nosso acordo ou desacordo, a nossa admiração ou o nosso repúdio com relação a qualquer coisa que Alice está fazendo ou dizendo, nós, mentalmente e invisivelmente, participamos. Ora, quem de nós, em certos momentos, lendo certas tiradas desse personagem famosíssimo dos dramas filosóficos de Platão, que é Sócrates, jamais se surpreendeu envolvido em uma cena? Quantas vezes, silenciosamente ou não, pensamos e mesmo exclamamos que os argumentos socráticos são falaciosos, sofísticos ou ainda perfeitos, convincentes? Quem de nós nunca se indignou ou se sentiu fascinado por um argumento de Sócrates? Concordando ou não, resistindo ou não àquilo que nos é dito pelos personagens, de certa maneira, vamos entrando em seu drama. E a coisa se torna realmente séria e passa a nos dizer respeito exatamente por esse fato,
por tratar-se aí de um texto que jamais se distancia completamente de nós. Apesar de ser proveniente de séculos antes de Cristo, ele nos envolve, nos diz respeito. Ele faz com que, de alguma forma, entremos em sua trama, torcendo por um lado ou por outro, concordando ou discordando. E, de certa maneira, e ainda que silenciosamente, nós acabamos coadjuvantes de toda uma encenação filosófico-dramática. Ora, se levarmos a sério o caráter teatral dramático dos diálogos de Platão, nos sentiremos como que desafiados a aproveitá-lo ao máximo. Seremos obrigados a esquecer, ainda que temporariamente, o Platão lido através dos prosadores da filosofia, o Platão traduzido, criticado e comentado professoralmente por todos os professores de filosofia ao longo dos séculos, desde Aristóteles, para então resgatarmos do platonismo alguma coisa que não é apenas o aparato da sua manifestação literária, da sua expressão dialógica e dramática, mas que é o que nessa expressão? É a razão de ser dessa expressão. É possível que, ao resgatarmos o sentido dramático dos diálogos, o significado de filosofar para Platão adquira uma outra dimensão para nós. Vem, Kaique, vem, Já tirou. Já tá filmando, vamos dançar. É besta, né, É making off, Tchau. Vai sair, viu? Agora uma... Deixa eu ver como que ficou isso aí.